Eu recebo várias dúvidas de mamães. Dentre muitas dúvidas está uma que deixa as mães muito chateadas. E uma delas é: por que o meu bebê está perdendo peso? Por que o meu bebê não consegue ganhar peso? E tem vários motivos, né? Vários motivos aí porque essa criança, porque esse bebê não consegue ganhar peso, mesmo estando em aleitamento materno exclusivo. Muitas mães acabam fazendo a complementação ou acabam aceitando a sugestão de um profissional que dá para elas a opção de complementar. Como elas estão com um profissional capacitado, elas acabam aceitando a complementação. E aí, o bebê acaba ganhando peso por conta da complementação, mas aos poucos vai largando o seio materno. Então, um dos motivos, o porquê o bebê perde peso, é o fato dessa mamãe deixar esse bebê dormir mais que 2 horas e meia. Bebê recém-nascido não pode dormir mais que 2 horas e meia. Tem mães que deixam bebê recém-nascido dormir 3, 4, 5 horas. Quanto mais tempo esse bebê passar dormindo, mais peso ele perde. Quanto mais tempo esse bebê passar dormindo, menos produção de leite essa mamãe tem. Então, bebê com 1 mês de vida, geralmente ele vai para o seio a cada 40 minutos. E isso é próprio do bebê. Tem alguns bebês que são mais dorminhocos, né? Eles dormem muito no seio. Para esses bebês, eu oriento as mamães a diminuírem a quantidade de roupa, né, que leva o bebê para o seio. Quando for amamentar, tirar o máximo de roupa desses bebês. E se mesmo assim ele continuar dormindo, você pode tirar toda a roupa e deixar só esse bebê de fralda. Eu já até sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando: coitado, tá frio. Nossa, ele vai sentir frio. Nossa, meu bebê vai ter gripe. Não, fique tranquila. Por quê? Por mais que você tire a roupa do seu bebê, quando o seu bebê encosta no seu corpo, quando você aconchega, né, o seu bebê junto do teu corpo, você percebe que o seu corpo, ele esquenta. E quando o seu corpo esquenta, isso é natural da mãe. A mãe, ela é incubadora. E ela sendo incubadora, ela esquenta o próprio filho. Agora imaginem comigo, né? Esse bebê foi pro colo da mãe. Então ele tá de macacão, tá de body, tá de meia, tá de luva, tá de calça e ainda está embrulhado numa manta. E depois ainda a mãe ainda coloca ele no colo. Então assim, ele está muito aconchegado, ele está muito gostoso. Então o que ele vai fazer? Ele vai pro tetê da mamãe, vai lá e mama e dorme. Porque tá muito gostoso. Então, o bebê, quando ele tá muito confortável no colo da mãe, ele vai preferir mamar aquele pouquinho e voltar a dormir. Agora, quando você tira todo esse conforto, só deixa com o bebê, com o calor da mãe, fica muito, mas muito mesmo, mais fácil para ele aproveitar melhor essa mamada. Então, quanto menos roupa esse bebê for pro colo, melhor vai ser. Então não precisa ficar com medo que ele vai pegar gripe, que ele vai pegar resfriado, porque o calor da mamãe, do corpo da mamãe não deixa isso acontecer, tá? Aliás, já falando de gripe e resfriado, né? O bebê ele só pega gripe, né, se tiver alguém na casa gripado. Então, gripe é uma doença respiratória. Isso quer dizer que o contágio da gripe só passa se alguém perto desse bebê estiver gripado. E aí esse contágio passa para o bebê. Lembrando que gripe no adulto
ele toma um assintomático e tá tudo ok. Agora, gripe no bebê, não. Gripe no bebê leva o bebê para a UTI. Então, muito cuidado com as questões de visitas. Nós não conseguimos controlar pessoas que estão gripadas. Hoje em dia, pessoas gripadas, elas não têm tantos sintomas. Então, todo mundo que for visitar o bebê é interessante, primeiro, lavar as mãos. Depois, passar o álcool gel. Não é chegar na casa e já passar o álcool gel. Isso não ajuda. Então, primeira coisa é lavar as mãos. Fazer com que a visita lave as mãos. E depois passe o álcool gel. Essa é a maneira, essa é a forma eficiente. Essa é uma forma eficiente de fazer com que as visitas possa pegar o seu bebê sem ter problema aí de passar a síndrome gripal. E por que lavar as mãos se a gripe é uma doença respiratória? Porque todo mundo que tosse, espirra, né, o nariz está escorrendo, nós colocamos a mão no rosto. E o fato da gente colocar a mão no rosto, a mão fica contaminada. Ela tem muitos bichinhos e aí a gente acaba levando esses bichinhos para o bebê. Então, continuando sobre erros, né? Porque o bebê pode perder peso, esse é um dos erros. O erro de deixar o bebê dormir muito tempo. E muitas das vezes as mamães fazem isso porque elas estão com dó de acordar. Ele tá dormindo tão gostoso, não vou acordar. Precisa acordar sim. Um outro erro é as mães usarem apps que controlam a amamentação. Exatamente. Se tem uma coisa que não pode acontecer, jamais deve acontecer, é controlar a amamentação do seu filho. O seu filho, ele deve mamar o tempo que ele quiser. Quando é que é o tempo suficiente para o bebê mamar? A hora que ele soltar o tetê. A hora que ele soltar a mama, tudo bem, você vai oferecer. Novamente, nisso que você fizer uma nova oferta, quando você oferecer o seio novamente para o seu filho e ele recusar, ele vai fazer exatamente isso. Ou ela, né? Ou a bebê vai recusar, né, o tetê. Então, o que fazer? Exatamente, essa criança está alimentada. Então, nunca use os apps, né, de celulares para controlar a mamada do bebê. Não existe mamada de 20 minutos, isso não existe. Alguém pediu, o profissional pediu que o bebê ficasse só 20 minutos no seio. Não existe isso, é o tempo que o bebê quiser. Geralmente, os bebês, eles não passam de 40 minutos. Uma vez ou outra, olha, muito difícil um bebê passar de 40 minutos. Mas se passar, vai acontecer uma ou outra vez. Isso não vai ser em todas as mamadas, tá ok? Outra coisa que pode acontecer com os bebês para que eles venham perder peso é quando a mamãe não faz o controle de fraldas. Bebê que mama é bebê que faz xixi. Bebê que mama é bebê que faz cocô. E pensa uma pessoa que tem que estar feliz quando o bebê faz xixi. A mamãe, o papai. Pensa em pessoas que tem que estar feliz quando o bebê faz cocô. A mamãe, o papai. Exatamente assim. Então, toda vez que o seu bebê fizer xixi, fique muito feliz. Fique muito feliz mesmo. Então, o mínimo de fraldas que deve ser trocado de um bebê que passou, tá? Que passou do segundo dia de vida deve ser 5. Ai, Noemi, 5 fraldas é o mínimo? Sim, durante o dia inteiro. Qual é o máximo de fralda que precisa, o bebê precisa, que a mãe precisa trocar no bebê, né? No máximo
para lá de 10 fraldas, 15, 18 fraldas, né? Mais ou menos, né? Alguns bebês vão ser 15, outros vão ser 18 e tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado. É assim mesmo. Os bebês, eles fazem bastante xixi, eles fazem bastante cocô. Bebês em seio materno exclusivo, isso vai acontecer, tá bom? Outra coisa que pode fazer também com que esse bebê perca peso é a mamãe não ter conforto na hora de amamentar. Nossa, como assim? Sim, aquela mamãe que amamenta e ela está numa cadeira que ela não se sente confortável, ela sente dor na coluna, sente dor na cabeça, isso muitas das vezes vai fazer o bebê perder peso. Por quê? Porque ela não tem uma postura adequada, né? Na maioria das vezes, quando ela está desconfortável, sentada em um local que ela está desconfortável, provavelmente ela vai ter a postura dela errada. Então ela vai jogar o corpo dela para frente para tentar amamentar. Essa postura faz com que a mãe tenha dor nas costas, tenha dor na coluna, tenha dor de cabeça. Então, postura inadequada pode fazer o bebê perder peso, sim. Mamãe que não tem conforto para amamentar pode fazer bebê perder peso, sim. Outra coisa é a dor no momento da amamentação, tá? A dor no momento da amamentação faz com que essa mãe, na hora que ela pense que vai amamentar, ela já vai com medo. E isso atrapalha bastante o processo de amamentação. Isso vai fazendo com que ela não tenha desejo de continuar amamentando, se ela está sentindo muita dor. Então é muito interessante essa mãe ela entender de como o bebê precisa abocanhar o seio dela, de como o bebê faz a retirada desse leite da mama. Essa mãe precisa entender que antes dela oferecer a mama, ela tem que massagear bastante o seio dela para facilitar com que esse leite vá para o bebê mais fácil, para que o bebê não faça muita força na hora de extrair o leite, na hora de fazer a extração do leite, tá? Outro erro que nós temos, né, que facilita a perda do peso do bebê é a ausência da rede de apoio. O que é a rede de apoio? Rede de apoio são as vovós, as titias, até os titios, o papai é a rede de apoio. A rede de apoio tem que estar ao lado dessa mãe, apoiando ela neste processo. Por quê, gente? Amamentar é um momento muito pessoal dessa mãe, né? Só ela sabe o que ela está passando, mas ninguém consegue ter noção. Até as vovós que amamentaram há uns anos atrás, até as titias que já amamentaram, elas têm só uma leve ideia, porque essa fase já passou para elas, né? Então, nesse momento, elas só têm uma leve ideia, mas a mamãe que está passando pelo processo da amamentação, naquele momento, ela está tendo todo um conflito dentro dela. E quando ela tem uma rede de apoio que ajuda, né, um pai que seja um bom companheiro, um colaborador, isso vai ser a metade do caminho andado. Isso vai facilitar muito mais para essa mãe. Quando ela tem uma vovó que ajuda ela com os afazeres, que ajuda ela com a alimentação, isso já vai ser a metade do caminho andado, pelo fato dela não ter que se preocupar com as coisas da casa. O papai também pode ajudar. O papai também pode ajudar com a questão do banho do bebê, com as trocas de fralda. Se o papai não está em casa, mas quando ele chegar do serviço, ele pode se dedicar a algumas coisas da casa também. Então isso vai ajudar bastante, tá? Outra coisa que é muito importante na rede de apoio é estar sempre uma mulher próxima desta mãe, da mãe, né? Que a mãe tenha mais afinidade.
Por quê? Porque na hora da amamentação, o que nós mais queremos é conversar. Nós mais queremos é conversar com uma mulher que eu possa falar dos meus momentos ímpar, né? Dos meus momentos sozinho. Porque a amamentação é solitária, né? Então, como o meu bebê depende de mim, o meu bebê depende do meu alimento, né? Então não tem como eu dar o meu bebê para uma outra pessoa amamentar. Até que no passado acontecia isso, hoje não mais, né? Acontece esse tipo de prática. Não aqui onde eu estou, pode ser que algum interior ainda tenha esta prática, mas não é tão adequada. Outro erro que faz o seu bebê perder peso é quando essa mãe tem uma alimentação inadequada. A alimentação inadequada, ela ocorre quando a mamãe retira alguns alimentos, né, da nutrição dela, sem fazer substituição, tá? Essa mãe, vamos supor que essa mãe esteja acostumada a comer feijão em todo o almoço e ela gosta do feijão, né? E por uma questão de cultura, né, por as pessoas falarem para ela que o feijão pode causar alguns problemas no bebê, então ela retira o feijão do alimento dela. Ela não substitui o feijão, ela não coloca nenhum outro nutriente no lugar do feijão. Então, quando as mães começam a fazer retirada de alimentos da sua retirada de nutrientes da sua alimentação, isso vai fazer com que esse bebê comece a perder peso. Por conta do quê? Vai ficar faltando alguns nutrientes no corpo desta mãe e essa criança vai começar a perceber isso. Então, não é interessante tirar nenhum nutriente da sua alimentação que você já está acostumada a comer, tá? Quanto à cólica, vou preparar um vídeo só para as cólicas. Cólica do seu filho não tem nada a ver com o que você come, tá? E vai existir alguns problemas que o bebê tem, sente alguns desconforto gástrico por conta da alimentação da mamãe? Sim, mas só pode ser retirado algum alimento, né, algum nutriente da alimentação da mãe se for comprovado que realmente é esse tipo de nutriente que está causando isso. Caso contrário, na minha experiência, nenhum alimento pode ser retirado da alimentação da mãe, porque ela começa a retirar feijão, começa a retirar brócolis, começa a retirar couve, começa a retirar grãos, e aí a alimentação dela vai ficando pobre de nutrientes. Imagina, se a alimentação dela tá ficando pobre de nutrientes, imagina como chega esse leite para o bebê, entendeu? Então, tem muitas coisas que são culturas, né, que falam não pode isso, não pode aquilo. Lembre-se, se você retirar algum alimento, não retire, faça substituição. Não quer comer feijão porque acha que vai dar alguma coisa no seu bebê? Coloque lentilha no lugar, entendeu? Mas faça uma substituição que seja muito próximo do alimento que você está tirando. Não simplesmente retire, porque um bebê que está mamando em você durante 20 minutos, tá? Um bebê mamando em você durante 20 minutos, ele vai extrair de você aproximadamente de 400 a 500 calorias por mamada. Então, esse bebê extrai muita caloria da mamãe. E se você começar a retirar nutrientes, você vai se sentir fraca, você vai se sentir desanimada, você vai ter sensações como se fosse de desmaios mesmo. É um cansaço, uma exaustão incontrolável. Então, não é legal você amamentar dessa forma,
tá bom? Então fique aí mais essa dica, não tire nenhum nutriente da sua alimentação por conta de culturas, né? Porque pessoas, a vizinha, a tia, a prima veio falar que, sei lá, o bebê teve cólica por conta disso ou por conta daquilo. Não, o seu bebê vai ter cólica, você comendo ou não comendo. Isso não é um problema seu. O seu corpo não tem nenhum problema com isso. A cólica é uma questão do bebê. Ele precisa passar por esse processo. Por mais que a gente imagine que o bebê está sofrendo, que dó, ele está sentindo dor, é um processo dele. Ele precisa passar por esse processo. Infelizmente, mamãe, não tem muito o que fazer nas cólicas. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas não é você parando de comer que vai tirar as cólicas do seu filho. Não é você, mamãe, se punindo que vai tirar as cólicas do seu filho. Não se puna, não fique se achando que a culpa é sua, porque o seu filho tem cólica. Isso não tem nada a ver. Também não tem nada que comprove cientificamente essa situação, essa questão, né? Outra coisa são os pensamentos negativos, né? A mãe se sente culpada porque acha que não tem quantidade de leite adequada. A mãe se sente culpada porque acha que não sabe acalmar o seu bebê. A mãe se sente culpada porque não comprou uma cadeira de amamentação. Então, esses sentimentos, esses pensamentos negativos pode atrapalhar no ganho de peso do seu bebê. Lembrando que muitas coisas que a gente traz da nossa família, né? Das mulheres, que muitas histórias que trazemos com a gente, né? Que aconteceu com as mulheres na nossa família, isso infelizmente acaba impactando um pouco mais durante a amamentação. Um dos motivos, por quê? Porque nós estamos ali amamentando, estamos sozinha e nesse momento a impressão que dá é que nós não estamos fazendo nada. Hoje a mulher, ela trabalha bastante tempo fora de casa. Hoje a mulher, ela tem um dia muito produtivo, né? O dia dela, ela vai lá, ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela faz compras, ela faz pro trabalho, ela faz planejamento, faz gerenciamento. E aí, quando ela se encontra amamentando, é como se ela estivesse dizendo para ela: tô parada, não tô fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Não, você não precisa se movimentar. O momento de amamentação é o momento para você estar ali quieta, tranquila, para poder oferecer o melhor para o teu filho. Se você começa a querer se movimentar, trabalhar dentro de casa, lavar, passar, tirar móveis daqui, arrumar o quartinho do bebê. Não, só vou tirar as roupas branca, colocar junto com as azuis, botar os sapatinhos preto do lado dos azuis, né? Se você começa a fazer esse tipo de movimentação, o que vai acontecer? Vai cair a produção de leite, tá? Por quê? Mas eu só vou mexer no quartinho do bebê e não tô fazendo muita coisa. Toda essa movimentação faz o seu corpo ficar cansado, né? E você fica com aquela sensação: uau, fiz alguma coisa na casa, né? Deu um jeito, tô me sentindo bem porque eu trabalhei um pouco, me senti útil, né? Isso não é bom porque o seu corpo fica cansado. E quando ele está cansado, atrapalha a produção, né? Quando você tá quietinha, você não percebe. O que acontece? O seu corpo trabalha para fazer a produção de leite, é como se ele estivesse correndo 5 quilômetros. Então, quando você começa, mexe aqui, mexe ali, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, você vai ficando cansado. E como você tem essa questão da satisfação pessoal, de que se você está em movimento, você está fazendo algo, mas
isso não é bom no momento da amamentação. E o momento da amamentação que eu tô falando é nos primeiros meses, tá? Ali por 45 dias, 50 dias. Passando disso, o seu corpo já se acostumou com a questão da produção de leite, tá? Depois que passou dos 40 dias, 50 dias. Antes disso, se você começa a fazer toda essa questão de movimentação, existe uma diminuição da produção do seu leite, tá? Lembrando que nos primeiros 15, 20 dias é bebê para mamãe e mamãe para o bebê. Mamãe não tem que se preocupar com casa. Mamãe não tem que se preocupar com lavar roupa, limpar banheiro. Mamãe tem que ficar ali, né, quietinha para poder amamentar o seu filho, tá bom? Nos primeiros 15, 20 dias. Daí para frente, ela pode até começar a fazer algumas pequenas atividades, tá? Atividades mais que exijam mais dessa mãe, que ela faça coisas com mais movimentos, pode ser depois dos 45 dias, tá bom? Para que o corpo dê conta na produção de leite, para poder fazer essa produção adequada. Um outro erro, né, que faz o bebê perder peso. E esse é um erro que muitas mães têm, mas nem todas elas falam, nem todas elas deixam claro, tá? São as mamães que amamentam, mas não querem amamentar. Como assim não quer amamentar? Exatamente. Tem mãe que amamenta por oposição, tem mãe que amamenta por obrigação da sociedade. Ou obrigação porque o pai do bebê obriga ela, ou porque o companheiro dela obriga ela, ou porque a mãe dela obriga ela, né? Ou porque ela tá no ciclo de amigas que a obrigam a amamentar. Então é muito triste, tá? Uma mãe que está amamentando, mas não quer amamentar. Então é muito importante para todas as mães procurar saber se é isso mesmo que ela quer. Lembrando que ninguém é obrigado a nada, tá? Nenhuma mãe é obrigada a amamentar. Ela não tem obrigação de amamentar, né? Então, se ela entra nesse ciclo de que ela não quer, mas ela tá fazendo algo obrigado, esse alimento ele não vai fazer tão bem para o bebê. Melhor que ela não amamente. Ou se ela quiser amamentar de uma outra forma, não tem problema algum. Ela pode tirar o leite e oferecer na mamadeira, sem problema algum, né? Existem mulheres que não suportam o toque, né? Então eu as respeito e eu acho que todos devem respeitar, tá? É uma opinião de cada mulher, tá? A mulher ela tem a opinião própria, ela pode decidir. Bom, eu não quero amamentar, não tô no meu melhor momento, então se ela não quer, ela não vai amamentar. Agora, fique ciente de uma coisa, se você conhece alguma mãe assim, ou se você é essa mãe, decida dentro de você o que você quer. Decida. Não fique achando que o que você está fazendo é bonito para que as outras pessoas vejam. Não faça isso. Porque se você está amamentando e isso para você é um martírio, e isso para você está acabando com os seus valores, o que você pensa de você e do teu corpo, melhor que você dê o alimento para o seu filho de outra forma e não dessa por obrigação, porque aí vai ter outros problemas.